Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço para o Luigi. O Luigi, ele é filho da Madian e também ele é neto da Maria do Carmo, né? Ontem ele foi na igreja, conheci ele, é uma criança, aliás, é um rapazinho já, né? E ele compartilhou que ele também acompanha as mensagens, né? Então foi muito legal conhecer ele. Forte abraço para você, viu, Luigi? Gratidão por você acompanhar a mensagem aqui com a gente. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui 8 palavras ou frases que Jesus Cristo disse no momento da sua crucificação ali, que ele estava na cruz, tá bom? Essa mensagem eu já compartilhei anteriormente, mas algumas pessoas ainda não ouviram, sempre está entrando gente nova no canal. Gratidão a todos vocês que se inscreveram no canal, tá bom? Sempre tem gente nova se inscrevendo. E hoje eu vou falar sobre essas 8 frases. E ao estudar de novo, né, as 8 frases ou palavras que Jesus Cristo, enquanto estava na cruz, né, me veio outros sentimentos, novas coisas eu aprendi e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Vou fazer um resumo bem rápido aqui. Bom, falando aqui sobre a crucificação, ela era um modo de matar muito doloroso. Tanto que os próprios romanos, eles não eram condenados à morte por cruz, tá bom? Os romanos poderiam ser decapitados ou de outra maneira morrer, mas na cruz não, na cruz era somente para povos de outras nações, eles não crucificavam o seu próprio povo, né? Era uma dor imensa ali, né? A crucificação, tá bom? E também a cruz, né? A cruz, a maneira que eles usavam ali como tratamento de morte, era, era também um sentido de humilhação. Ainda que a pessoa tivesse que levar a cruz até o local que ia ser crucificado, no momento da crucificação ali, ele crucificava a pessoa, né? Sem roupa nenhuma, ela ficava totalmente nua ali na cruz. Bom, existia também vários modos ou métodos que os romanos crucificavam. O nosso Salvador, ele foi pregado na cruz, tá bom? Colocaram realmente pregos sobre ele. Existe crucificação que eram amarrados e outros tipos de crucificação também. Mas vamos lá. Eu vou começar aqui falando qual foi a primeira frase que Jesus Cristo compartilhou quando ele estava ali na cruz, tá bom? Sendo pregado ali. Eu vou falar as 8. Eu gostaria que você pudesse prestar atenção e ver qual dessas frases vai mexer mais contigo. Qual dessas frases de Jesus Cristo vai tocar mais em você, tá bom? No final, faça uma revisão aqui, tá bom? Então, não é fácil colocar essas frases em ordem, né? Até porque elas estão no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, tá bom? Eu peguei no livro a que eu achei mais fácil de compreensão. Então, se eu achei mais fácil em Lucas, aí eu trago a frase de Lucas. A segunda eu achei mais fácil no livro de Marcos, eu pego pelo livro de Marcos. E assim por diante, tá bom? Então, eu não vou ficar repetindo a mesma frase nos 4 livros. Vou pegar uma das frases desse livro aqui que eu achei que traz melhor compreensão aqui. Então, a primeira aqui está em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Diz assim: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, dele lançaram sortes. Bom, então aqui Jesus Cristo ele estava sendo pregado e ele diz, né, para... Essa aqui é uma oração, Jesus Cristo está orando ao Pai, veja que ele fala Pai, né? Ele está orando a Deus aqui e diz, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aqui ele está citando os próprios guardas romanos que estavam ali para crucificar ele, tá bom? Eles estavam apenas cumprindo a função do seu ofício, tá bom? Existem manuscritos, né, que diz que os romanos, às vezes, crucificavam até 500 pessoas por dia ali, tá bom? Então, era muitas crucificação. Nesse dia aqui, cita de 3 crucificações. Está sendo crucificado Jesus Cristo, né? E mais 2 salteadores ao seu lado, tá bom? Tinha 3 cruzes preparadas ali. Uma observação, sempre nos filmes a gente vê a cruz elevada, né? Bem acima, assim. Na verdade, eles eram crucificados quase na altura da pessoa mesmo, né? Era poucos centímetros do solo ali que a pessoa era pregada, de maneira que a pessoa tinha visão, olhava face a face, se a pessoa estivesse na cruz com a outra pessoa que estivesse assistindo, né, a crucificação ali, tá bom?
Então, essa frase, quando ele faz perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, aqui se remete, né, mais aos soldados romanos, que eles não sabiam que estavam crucificando o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo ali, tá bom? E então ele diz essa frase aqui. Ó, alguns manuscritos, antes de dizer assim, e dizia Jesus, tem uma palavra antes em grego, dizendo contudo, né? Ou seja, com tudo que estavam fazendo com Jesus Cristo, ainda assim ele diz, Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. Essa palavra contudo também dá para traduzir como apesar do que estavam fazendo com Jesus Cristo, ele disse, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Ou ainda que, né, daria para traduzir por essas 4 palavras, ó, contudo, apesar de, ainda que e não obstante, né? Eu lembrei um pouco do livro de Mormon na Nefe, né, ralando, né, relatando ali as histórias dele, e ele falava, apesar de, fomos felizes, né? Então ele sempre estava relatando, apesar de, mesmo em meio a aflições, ele relatava as bênçãos que ele estava recebendo, tá bom? Vamos continuar aqui. Essa parte aqui me lembrou também em Atos capítulo 7, quando Estevão estava sendo apredejado, tá bom? E aí Estevão ele diz assim, não lhe impute este pecado. Ele estava sendo apredejado, aquelas pessoas que estavam apredejando Estevão, e mesmo assim Estevão orou também ao Pai, dizendo, não lhe imputes esse pecado, né? Dele estarem apredejando ele ali. Eu achei uma semelhança que eu achei interessante compartilhar. Bom, vamos lá para a segunda frase que Jesus Cristo diz aqui na cruz, né? Eu escolhi aqui Marcos, capítulo 15, versículo 34. E na hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Essa palavra Elohim, Elohim, né? Ela traz, por causa do som dela, em aramaico dá a entender uma coisa e em hebraico dá para entender outra, né? Então, aqueles que estavam assistindo, quando ouviu Jesus Cristo dizer Elohim, Elohim, né, eles entenderam como se Jesus Cristo estivesse chamando a Elias, tá bom? Porque a palavra é semelhante. Porém, essa palavra Elohim aqui se remete ao próprio Pai Celestial, tá bom? Ele está falando diretamente com Deus, né? Então ele diz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparastes? Aqui, quando Jesus Cristo está pronunciando essas palavras, ele está cumprindo o Salmo 22, versículo 1, que é exatamente essa palavra aqui, por que me desamparastes, tá bom? Aqui também eu queria compartilhar com vocês que nós estudamos semana passada sobre o jardim do Getsêmani, onde Jesus Cristo pagou também pelos nossos pecados. E ele vem do sofrimento dele lá até aqui, culminando na cruz. E aqui na cruz também, parte do sofrimento que ele sofreu no jardim do Getsêmani também veio sobre ele. Inclusive a ausência do Espírito de Deus. Aqui quando ele diz, Deus meu, por que me desamparastes, né? Aqui não significa que Deus abandonou o seu filho, mas como parte do sofrimento de Cristo, o Pai Celestial retirou o conforto do seu espírito. Então ele se sentiu sozinho. E por isso ele diz essa frase, né? Que traduzido é, Deus meu, por que me desamparastes? Vamos aqui para a terceira frase. Eu escolhi aqui Lucas 23, versículo 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. A tradução aqui também permite dizer, hoje está comigo no paraíso, né? Te digo hoje, né? Como se ele estivesse dizendo naquele momento, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então permite esses dois tipos de tradução aqui. Eu gosto mais dessa que diz aqui, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra paraíso aqui, ela significa jardim, né? Remetendo assim, talvez a jardim do Éden, né? Aqui nós conhecemos o paraíso, né? Estarás comigo no paraíso, um lugar de felicidade. É o mundo espiritual. Quando nós morremos, nós vamos ao mundo espiritual. Se as pessoas são justas, elas vão para esse local, que é um local de descanso, também chamado nas escrituras como seio de Abraão, tá bom? Bom, quando Jesus Cristo disse essa frase aqui, ele estava sendo crucificado entre dois ladrões.
e um dos ladrões estava maldizendo a Jesus Cristo e dizendo: se tu é o Cristo, né, desce da cruz, salva a ti mesmo e salva a gente também. E o outro, vendo que o outro ladrão estava escarnecendo de Jesus Cristo, ele repreende o outro bandido, né, o outro ladrão ali, dizendo que nós, pelo menos, nós estamos sendo crucificados pelos nossos feitos, pelo que a gente fez de errado. Este nenhum mal fez. Então ele defendeu Jesus Cristo nessa ocasião. E aí esse ladrão, né? Aliás, tinha 3 cruzes aqui. A outra cruz que Jesus Cristo foi crucificada foi no lugar de Barrabás. Barrabás seria crucificado, mas o povo preferiu soltar Barrabás. Eu vou compartilhar um pouquinho sobre isso amanhã aqui na mensagem, tá bom? Mas aqui compartilhando, né? Quando esse outro bandido, ele defende Jesus Cristo, dizendo que este nenhum mal fez, ele pega e fala para o Senhor: lembra de mim quando estiver no reino de teu Pai. E aí então Jesus Cristo se vira para ele e diz: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, né? Porque ele morreria, então é a separação do espírito e o corpo. E o espírito ele vai para um lugar preparado por Deus e de acordo com o que Jesus Cristo falou para esse, que ele iria ir para o paraíso, tá bom? Então, vamos lá, essa foi a terceira frase. A quarta frase aqui, deixa eu ver, a quarta frase está aqui em João, capítulo 19, versículo 26, diz assim: ora, Jesus vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem amava, estando presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho, né? Eu acho muito nobre, né, e da parte do Salvador Jesus Cristo. Imagina ele crucificado, sentindo a maior dor, né? A dor da crucificação não é somente a dor da carne, dos pregos ali, né? A posição que se encontra, a pessoa não consegue respirar. Muitos morriam na cruz por asfixia, na verdade. Morriam asfixiados por não conseguir respirar, mas era uma dor imensa, né? Então, quando eles não conseguiam respirar mais, eles sustentavam o corpo, né? E conseguia respirar um pouco e voltava a sofrer. Os órgãos entram em comoção ali. Era uma dor imensa e gradual que ia crescendo ali. Imagina Cristo nessa dor imensa. E em vez de se concentrar na dor que ele está sentindo, ele está preocupado com a mãe dele. E aí ele diz para a mãe dele, né? Eis aí o teu filho, se referindo a João, né? Eu acho muito importante, né? Aqui Maria, ela estava concentrada que o seu filho estava sofrendo ali na cruz. E algo muito que eu acredito que Cristo fala sobre isso, para ela se concentrar em outra coisa, em ajudar alguém. Então, por isso que ele fala: eis aí o teu filho, designando a mãe dele para cuidar de João, tá bom? Então, eu achei interessante isso. E aí, essa é então a quarta frase, tá bom? A quinta frase ele vai dizer então para João, está aqui em João 19, versículo 27, dizendo assim: e depois disso, disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então, mais uma vez aqui, Jesus Cristo preocupado com a mãe dele, cumprindo assim o quinto mandamento: honrar pai e mãe. Então, ele estava preocupado. Agora, ele estando morto, né? A mãe dele, a viúva, as mulheres sozinhas, sofriam muito naquela época. Então, muito importante ele pegar e dizer para João cuidar dela, né? Então, ele disse para o João, né, falando para ele: recebe ela em sua casa, cuide dela, né? Então, eis aí a tua mãe, né? Então, ele identifica para receber ela na casa dele como se fosse a mãe dele, cuidar dela como se fosse mãe ali, tá bom? Então, eu achei muito interessante isso, muito nobre, mas, de novo, né, ele com as suas próprias dores, mas preocupado com a mãe, preocupado com o discípulo e assim por diante. Então, essa foi a quinta frase. A sexta frase é João 19, 28. Diz assim: e depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede, né? Então, aqui fala que Jesus Cristo diz para se cumprisse as escrituras. Nas escrituras, né, especificamente aqui em Salmo 69, versículo 21, diz assim, ó: e dar-lhes fel por alimento, e na minha sede deram-me a beber vinagre. Então, era uma escritura e uma profecia de que
Na sede de Cristo lhe dariam vinagre, ervas amargas ali para ele beber. Então, quando todas as coisas estavam terminadas, ele disse: tenho sede. Então, observe que ele queria cumprir todas as coisas que o Pai lhe ordenou. Então, mesmo naquela angústia toda, ele lembra que ele tem que cumprir essa escritura e ele pede então água, né? Tenho sede, e aí eles vão fornecer água aqui para Jesus Cristo, né? Aqui em Mateus 27:34 diz assim, ó: E deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas provando não quis beber. Bom, a gente acabou de ver aqui em João 19:28 que ele disse: tô com sede, e ele vai beber o vinagre. Mas repare que aqui em João, no capítulo 19, fala que tendo terminado todas as coisas, tá bom? E lá em Mateus 27, versículo 34, é quando começou a crucificação, lhe foram dar esse vinagre aqui, né? E aí ele recusou-se a beber. Por que no começo ele recusou e por que no final ele aceitou? No final eu já expliquei, porque ele fez isso para se cumprir a escritura. Que espécie de pessoa vai dar vinagre e ervas amargas para quem está na cruz? Tá bom? Tenho duas linhas aqui para compartilhar com vocês sobre isso. Esse vinagre, essa espécie de fel mencionada aqui nas escrituras, eram ervas amargas misturada com o vinagre ali, né? De uma maneira concentrada. Aquilo anestesiava a pessoa, era uma espécie de anestesia, tá bom? E aí tem duas linhas de interpretação. Nós podemos dizer, a pessoa bebe o vinagre, vai dar mais sede ainda, mas quando a pessoa bebe, ela vai anestesiar parte da sua dor. E aí então a pessoa sofre menos. Porém, os romanos faziam isso para que a pessoa durasse mais tempo na cruz, né? Seria como a pessoa tá machucando a outra e aí vai curar ela para que ela possa sentir mais dor ainda. Ele iria durar mais tempo na cruz, sofrendo mais, né? Então tem essas duas linhas de interpretação aqui. Na verdade, a crucificação era algo para ser doloroso mesmo, humilhação. Então acredito que os romanos, eles faziam isso realmente para penalizar mais ainda aqueles que estavam sofrendo na cruz, tá bom? E aqui, Cristo, na verdade, ele não ficaria tanto tempo na cruz, ele ficou 3 horas, né? Claro que 3 horas de sofrimento é muita coisa, tá bom? Ainda mais a dor intensa ali. Mas Cristo ele vai morrer primeiro do que os dois ladrões na cruz, que está ao seu lado. Por quê? Porque os dois ladrões estão demorando para morrer, e aí os soldados vão quebrar as pernas dele para que eles não consigam sustentar o corpo e respirar, e assim morrer mais rápido, tá bom? E aí quando eles vão quebrar as pernas de Jesus Cristo já havia entregado o espírito, já estava morto, então não quebrar as pernas de Jesus Cristo, cumprindo assim as escrituras dizendo que nenhum osso do seu corpo seria quebrado. Então tudo se remete ao cumprimento das escrituras aqui. E aqui, quando eu vejo em Mateus, capítulo 27, versículo 34, quando foram dar a Jesus Cristo aqui, né, o vinagre misturado com fel, né, essa mistura amarga, que era uma espécie de anestesia, essa parte me comove muito, porque quem em sã consciência, estando com dor, não tomaria algo para amenizar a sua dor, mesmo que seja um pouquinho. Mas Jesus Cristo, na verdade, aqui, ele recusa-se a beber esse vinagre, esse fel, esse tipo de anestésico. Ele recusa-se a beber porque ele queria passar conscientemente essa dor, tá bom? Ele estava completamente ciente de estar fazendo a vontade de Deus. Então ele não queria tomar nada que pudesse entorpecer os seus sentidos. E por isso ele recusa. Mas quando todas as coisas estão terminadas, conforme diz aqui em João 19, aí para se cumprir as escrituras, aí então ele diz, tenho sede. E aí eles vêm correndo ali, molha, né, o isopo, né, a esponja, e leva até a boca de Jesus para que ele beba, né, o vinagre ali com as ervas amargas. Tá bom? Então é uma parte bem tocante aqui também nas escrituras. Essa foi a sexta frase. A sétima frase está aqui em João 19, versículo 30, diz assim:
E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Bom, então, após tomar ali a água com vinagre, ele disse: Está consumado. Né? Essa palavra está consumado, né, ela significa no grego aqui tetelestai. E tetelestai é uma palavra que significa está completo. Né? Essa palavra tetelestai, ela é usada inclusive sobre testamentos, documentos, é um carimbo dizendo que está tudo feito. Aqui é como se Jesus Cristo estivesse falando: completei a obra que o Pai me deu. Testelestai, está cumprido, eu fiz a completude dessa obra, né? Então é isso que significa aqui, essa frase, né? Como se ele estivesse carimbando o testamento para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. Então ele diz, né? Está consumado. Essa é a sétima frase, então, que Jesus Cristo diz aqui. Também, vamos aqui para a oitava frase, que está aqui em Lucas 23, 49. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso é muito importante para mostrar que ele voluntariamente está entregando a sua vida. Não é ninguém que o está matando, né? É ele voluntariamente está entregando a sua vida aqui. Jesus Cristo, ele tinha poder sobre a morte. Então, ele controlaria quanto ele queria viver e quanto não queria. Por ele ser parte humano, por nascer de Maria, mas ter a parte de Deus, de ter nascido diretamente do Pai Celestial. Então ele tinha poderes divinos e também a participação humanas, podia sentir dor, aflição, todas essas coisas. Então ele escolhia, ele tinha controle sobre a morte, ele podia escolher o momento dele morrer. E nessa hora aqui ele decide, né? Depois de todas as coisas cumpridas, ele entrega o Espírito ao Senhor. Então ele diz assim: Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Aliás, o versículo aqui, ó, exclamando Jesus com grande voz. Quando Jesus Cristo disse isso com grande voz, estando na cruz já há 3 horas, e a dificuldade de respirar é imensa, quando ele disse essas palavras, o soldado caiu por terra. Um soldado nunca viu alguém crucificado clamar com grande voz. Não dá. A pessoa para falar ali é sussurrando. Não tem força, não tem como puxar ar no diafragma e soltar. Então, aqui ele percebeu que realmente ele era o filho de Deus, o soldado, né? Então o soldado ele se converte nessa ocasião dizendo: verdadeiramente este era o filho de Deus. Ele sabe que era impossível uma pessoa clamar com grande voz. Bom, ficou grande a mensagem aqui. Vou só revisar aqui com vocês as 8 palavras ou frases que Jesus Cristo disse, né? E você pode fazer um exercício de ver qual dessas frases você gostou mais ou tocou o seu coração. Primeira frase, ele disse: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. Segunda frase, exclamando com grande voz, disse: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Terceira frase, disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quarta frase, Jesus, vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem amava, estando presente, disse à sua mãe: Eis aí o teu filho. A quinta frase, então, ele diz para o discípulo, né? Eis aí a tua mãe. Sexta frase, depois sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que se cumprisse as escrituras, disse: Tenho sede. Sétima frase, tendo Jesus tomado o vinagre, disse: Está consumado, testelestai. E oitava frase, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.